Vamos lá, então, nosso tema, a presença que sustenta no deserto e leva à terra prometida. Vamos curvar a cabeça, vamos fazer uma oração, pedir a direção do Senhor para as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, nós, Senhor, reconhecemos nesta manhã a nossa dependência do Teu Espírito, Senhor. A palavra, Senhor, está aqui, mas a palavra se revela com o poder do Teu Espírito. O Senhor é quem dá direção para aquilo que eu devo falar. Mas o Senhor também traz um entendimento no coração de cada pessoa. É o Teu Espírito Santo que age, trazendo a direção, trazendo o tema, abençoando vidas. Tudo vem pelo Senhor. E nós lhe pedimos que nesta manhã, meu Deus, o Senhor venha retirar toda interferência, bloqueios, ações humanas, carnais, diabólicas, qualquer interferência maligna que não tenha autoridade nesse lugar. Mas que o Teu Espírito Santo haja com liberdade em nossos corações, falando aquilo que nós precisamos ouvir, não aquilo que queremos, Senhor, mas aquilo que realmente precisamos, que Teu Espírito Santo tenha total liberdade nesta manhã para falar aos nossos corações em nome de Jesus. Amém e amém. O nosso versículo inicial é o Salmo 103, versículo 7, que diz assim, fez conhecidos os seus caminhos a Moisés, porém os seus feitos aos filhos de Israel. Leiam vocês. Irmãos, o Salmo 103 é um salmo de revelações. Ele traz algumas revelações sobre a caminhada do povo no deserto. Quando você lê o Salmo 103, ele fala de algumas coisas que você não vê em outros textos, né? O salmista traz uma revelação de Deus dentro do Salmo 103. Mas nesse momento eu quero me dedicar ao versículo 7. Eu me lembro que a primeira vez que eu lembro desse versículo, ficou guardado na minha memória, este versículo do Salmo 103, versículo 7, quando eu vi missionário Paulo Roberto Rezende de Oliveira falando sobre esse assunto aqui. Né? Então, quem conheceu o missionário Paulo Roberto, né, um homem muito abençoado, é um homem que faz falta, viu, irmãos? Faz falta mesmo. A gente sente muita falta dele nas convenções, nas reuniões. Esse era um homem que eu gostaria muito de trazer aqui na ICB São Paulo para ministrar para vocês. Muitos de vocês o conheceram, um homem muito abençoado. E ele me chamou a atenção para esse texto. E eu estava orando essa semana sobre o que iríamos falar. Eu estava preparando o texto de quarta-feira. E aí Deus me trouxe à memória este texto e o que ele havia falado um pouco sobre isso lá, não vou lembrar de tudo, isso tem mais de 30 anos, mas eu lembro do contexto geral. O Espírito Santo me direcionou para compartilhar com vocês essa palavra dentro da nossa realidade. Logicamente não vou falar tudo o que ele falou, porque primeiro que eu não lembro e também não é o momento. Mas dentro desse texto, nós temos uma revelação importante sobre a questão de como nós lidamos com o poder. O poder de Deus, ele é visto através dos sinais e das maravilhas. O poder é reconhecido quando ele se manifesta, porque quando ele não se manifesta, a maioria das pessoas não percebe, não sentem, não entendem. Mas quando ele começa a se manifestar de alguma forma visível, seja numa cura, uma libertação, num milagre, isso chama a atenção. Isso chama a atenção para quem? Para Deus. O problema é que muitas vezes nós ficamos fixados no milagre, na bênção, no poder em si e esquecemos da fonte do poder. Nós queremos viver os milagres, mas não queremos viver com o Senhor dos milagres. E esse texto fala isso claramente. Ele diz assim, fez conhecidos os seus caminhos a Moisés, porém os seus feitos aos filhos de Israel. Quem era o instrumento de Deus
para os milagres, para os feitos de Deus em Israel. Quem era o instrumento? Quem era o instrumento de Deus? Moisés. Mas aqui você não vê o texto dizendo que Moisés só ficou no poder ou no milagre. Porque Moisés tinha consciência que não era pela capacidade dele. Pelo contrário, Moisés reconhecia que era o poder de Deus. Que quando ele foi chamado, ele queria fugir. Não, Senhor, eu não vou falar. Você vai lá falar, Moisés. Não, eu não vou, não. Eu não consigo, o Senhor sabe, eu sou pesado de boca, eu tenho dificuldade. Então, Moisés reconhece a sua fragilidade antes de encontrar-se com o Senhor. Ele é o veículo do poder de Deus como um profeta. Ele declara, ele faz sinais, ele fala com Deus, Deus dá sinais, ele levanta o cajado, toca no mar, o mar se abre, ele pega o cajado, toca no rio, e o rio vira sangue. Ele poderia até achar que era alguma coisa, porque da natureza humana tem essa tendência a se tornar orgulhoso. Mas Moisés tinha consciência de onde ele saiu. Quem ele era antes de encontrar-se com o Senhor. Irmãos, isso é uma lição preciosa para nós. Não é viver passado com tristeza, com derrota, com angústia, pelo contrário. É lembrar da desgraça que nós vivíamos, como o Senhor nos encontrou e como nós estamos hoje. Fala amém, irmãos? Então não é lembrar de desgraça no sentido de ficar... Não. É lembrar-se do buraco onde nós saímos. E se estamos em pé, é porque Deus nos levantou. Então Moisés entendeu o propósito de Deus. Ele sabia que o poder não era poder por poder. O poder era para apresentar Deus, para Deus realizar a sua obra, para salvar, para transformar o povo. O poder era uma manifestação visível, mas Deus queria uma transformação. Deus queria transformar escravos em filhos. Agora, o povo, o que o povo percebeu? Porém, os seus feitos aos filhos de Israel. O povo ficou só no milagre. O povo ficou só no milagre. Moisés ficou no relacionamento. E o povo ficou só no milagre. É sobre isso que eu quero falar com você hoje, em nome de Jesus. 1. A diferença entre conhecer os caminhos e apenas ver as obras. Caminhos revelam vontade, caráter e propósito. Leiam vocês? Caminhos. Vamos lá de novo? Caminhos revelam vontade, caráter e propósito. Vamos fazer a comparação, nós temos aqui os dois lados, né? Obras revelam poder, mas não constroem sozinhos relacionamento. Leiam vocês? Não vai construir sozinho. Então nós temos esta comparação. Quando Moisés, quando ele diz que revelou o caminho, revelam qual é a vontade de Deus, o que ele quer fazer. O caráter de Deus, quer dizer, quando fala o caráter de Deus, qual é o propósito que Deus tinha no coração. O que Deus queria, né? O amor de Deus, o cuidado de Deus, e também revela o que ele queria fazer com aquele povo. Ele não queria só mostrar poder para dizer que ele era mais forte que os deuses do Egito, para dizer que Israel era dele. Não. Isso aconteceu? Aconteceu, claro. Mas Deus tinha um propósito para aquele povo. O propósito para conduzir aquele povo a uma terra que mana leite e mel. O propósito de transformar escravos em filhos. Então, o poder era necessário, o milagre era necessário, o sobrenatural era necessário, porque o povo não tinha força, não tinha condição, não tinha estrutura para fazer essas coisas. Mesmo que eles quisessem lutar, o exército de Faraó era melhor e maior do que o deles. Mesmo que quisessem lutar, nem armas eles tinham. Então, tudo que Deus fez foi porque eles não podiam fazer.
O que a gente pode fazer, Deus não faz no nosso lugar. Vou repetir. O que nós podemos fazer, Deus não vai fazer no nosso lugar. Cuidado com isso. Tem muita gente orando para Deus fazer o que é para Ele fazer. Poderia falar só nesse assunto aqui hoje, mas não é o nosso tema. Mas guarde isso. Tem gente orando para Deus fazer o que é para Ele mesmo fazer. Ai, Senhor, transforma o meu casamento. Mas você está mudando? Você está sendo um marido melhor, uma esposa melhor? Ai, ora, pastora, ora pelo meu casamento. E assim vai. A lista é grande de mudanças que nós queremos, mas nós não queremos mudar. Mudança exige que a gente mude também. A gente precisa da parte sobrenatural que nós não podemos fazer, que é Deus quem faz, quando eu oro. Mas existem áreas que eu preciso fazer e que Deus não irá fazer no meu lado, no meu lugar. Então é importante guardar isso. Então, as obras revelam quem? O seu poder, mas a obra em si é um poder. Muita gente estava lidando com Deus mais como uma energia, como um poder, como uma força, do que como uma pessoa. Quando eles constroem o bezerro de ouro, mostra que eles não conheciam a Deus. Porque a Bíblia diz que eles disseram, vamos levantar aqui um altar para o Deus que nos tirou do Egito. Prova que eles não conheciam a Deus. Fizeram um bezerro de ouro. Por quê? A referência que eles tinham era a referência do Egito. E no Egito, cada deus tinha uma forma. Uma parte deles tinha a forma de animais, outra parte tinha a forma híbrida, né? Era uma parte de homem e animal, uma parte de mulher e animal. Vários deuses do Egito, eles tinham essa mescla de um animal com um ser humano. Então, quando eles fazem um deus ali, eles fazem segundo a referência deles. E o texto bíblico diz, façamos um deus para adorar, que Moisés não descia do monte, o Deus que nos tirou do Egito. Então eles conheciam a obra, mas não conheciam Deus. Não conheciam a vontade de Deus, o propósito de Deus, o que Deus queria fazer, como era Deus. E quando eu falo conhecer a Deus, ninguém vai conhecer a Deus de uma forma física, porque Deus é espírito, fala amém. Mas conhecer a personalidade de Deus. Quem é Deus, a vontade dele, o propósito dele, o que ele quer fazer, o caráter de Deus, a sua vontade, tudo isso faz parte de conhecer a Deus. Conhecer a Deus. Então, há essa diferença entre Moisés e o povo. No Salmo 25, verso 4, o salmista diz assim, faze-me conhecer os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Quantas vezes nós oramos para que Deus opere um milagre? Há algum poder, pastor? Não. Mas tem pouca gente orando para conhecer a Deus, conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Ah, pastor, mas se eu falar, se eu orar isso aí, e se Deus falar o que eu tenho que fazer, eu vou ter que fazer. Dificilmente alguém vai admitir isso, tá? Mas não fazem já. Se eu perguntar qual é a vontade de Deus para a minha vida, e ele falar, aí eu vou ter que fazer, porque agora eu sei. Então tem gente que acha que a ignorância é uma proteção para não ser cobrado. Cuidado. Cuidado. Não brinca com coisa séria. Tá? Se você tem esse pensamento, significa que você não é tão ignorante assim. Você está fugindo de responsabilidade. E Deus sabe quem foge de responsabilidade. Pastor, quem pergunta quer saber. Verdade, quem pergunta quer saber. Mas não perguntar é um tipo de omissão. Quer dizer, eu quero me relacionar com Deus, eu quero viver para Deus, eu quero ser abençoado por Deus, eu quero ser reconhecido como um filho de Deus, eu quero os benefícios de ser filho de Deus, eu quero ser herdeiro de Deus, mas não quero fazer a vontade de Deus. Irmãos, quando Jesus nos ensinou a orar na oração do Pai Nosso, os discípulos falaram, Senhor, nos ensine a orar. E ele fez ali uma pequena oração. Essa pequena oração, ela mostra alguns pontos importantes que devem conter dentro de uma oração. Lógico que Jesus não falou em um minuto uma oração, que ele passava a madrugada inteira orando.
Mas ali dá alguns pontos chaves para nós. Provavelmente vocês já devem ter estudado a oração do Pai Nosso com partes, né? Acho que a maioria de nós já estudou, né? Existem livros e materiais falando sobre a oração do Pai Nosso dividido em partes, né? Para você orar o Pai Nosso, as partes do Pai Nosso com mais propriedade dentro de um devocional. A gente já até falou em algum momento sobre isso também. Existe muito material, uma boa parte de vocês provavelmente já viu isso aí, tá? Mas eu quero chamar a sua atenção hoje é o seguinte: na oração do Pai Nosso, há um pedido claro, né? Seja feito o que a sua vontade. Aqui na terra, como ela é feita no céu. Então, eu e você somos agentes da vontade de Deus. Como é que Deus cumpre a vontade dele aqui na terra? É através dos seus filhos. Através de nós. Mas para você cumprir a vontade de Deus, você tem que conhecer Deus. Conhecer os caminhos de Deus. Conhecer, primeiro, qual é a vontade. Segundo, relacionamento vai te gerar unção para que você execute a vontade de Deus. Porque é impossível executarmos a vontade de Deus sem o poder de Deus para isso. Tá? Não tem como você fazer a vontade de Deus se Deus não der uma ajuda para você. Deus pede para você fazer a vontade dele, mas ele não manda você fazer sozinho, na sua própria força ou capacidade. Ele pede para você fazer, mas ele também te capacita para fazer com o poder do Espírito Santo. Então não tenha medo de que se você orar e dizer, Senhor, cumpre o teu propósito, cumpre a tua vontade em mim, que Deus vai largar a gente sozinho. Deus vai lá, vai lá, filho. Vai ficar de longe dando risada lá. Vai quebrando a cara. Não. Deus vai junto, porque é impossível realizar a obra de Deus sem Deus. Tem gente tentando fazer isso, sabia? Tentando fazer a obra de Deus sem Deus. Esquece. Parece até uma contradição que eu estou falando, mas tem gente querendo fazer a obra de Deus sem Deus. É impossível. Então, queridos, o salmista falou isso. Jesus nos ensinou isso. Nós temos um exemplo, quando Maria, ainda muito jovem, ela é abordada pelo anjo Gabriel, e o anjo Gabriel lhe anuncia que ela será a mãe do Salvador. O que ela responde? O que ela responde? Hein? Vocês não lembram? Pastor, eu não estava lá nesse dia, é verdade, eu também não. É por isso que está escrito aqui para a gente poder. Hein? O que ela fala? Cumpra-se em mim a sua vontade. Cumpra-se em mim a tua vontade. Quer dizer, eu estou à disposição. Está aqui, Senhor. O que o Senhor quiser fazer, pode fazer. Que essa seja a nossa oração, irmãos. Porque essa geração que não conheceu a Deus, mas conheceu somente as obras, foi a geração que morreu no deserto. Cuidado. Tem muito crente morrendo no meio do caminho e não chega onde Deus quer que ele chegue. Aquela promessa não se cumpre, não é porque Deus não quer cumprir, porque a pessoa não está vivendo na dependência de Deus, ela vive de milagres. Pastor, a gente precisa de milagre? Precisa. Mas tem gente que ele não está atrás de Deus, ele está atrás dos milagres de Deus. Quando a gente era novo, aquela época era muito difícil ter um carro, né? Era muito difícil comprar um carro. Hoje em dia você financia carro, tem carro vai cair nos pedaços por R$1.500, você compra um carro, vem ainda com tétano junto, enfim, outras coisas, né? Mas naquela época era muito difícil comprar um carro. Então, quando um jovem tinha um carro, era um grande feito. E normalmente apareciam as meninas interessadas, que a gente chamava de Maria Gasolina. Não é assim? Maria Gasolina eram as mulheres interessadas. Depois de um tempo apareceu um outro termo ligado às mulheres que correm atrás de jogador de futebol. Maria Chuteira. Irmãos, a gente ia, acha engraçado. Mas olha aqui para mim. Nós não estamos meio desse jeito também com Deus?
A gente não está atrás de Deus só por causa do milagre? Só para ele resolver o problema da gente? Ou a gente está atrás de Deus porque a gente quer relacionamento verdadeiro, porque a gente o ama e quer conhecê-lo melhor? Quem ama está disposto a andar junto. Quem ama está disposto a compartilhar dos sonhos. Quem ama quer viver propósito junto. Fala amém. Este é o amor. Em algum momento vai te custar alguma coisa? Vai ter dificuldade? Vai. Ninguém está dizendo que é fácil. Deus vai estar com a gente, mas não vai ser fácil o tempo todo. Mas há uma certeza que Deus estará sempre conosco, nos abençoando. Tá? Então, irmãos, nós precisamos buscar a vontade do Senhor para nós. 2. Moisés, relacionamento que gera dependência da presença. Moisés não aceitava avançar sem a presença de Deus, porque sabia que ele era a fonte da direção e do poder. Em Êxodo 33, 14 e 15, que é o texto que a gente está falando isso aqui o ano inteiro, diz assim: a minha presença irá contigo, eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir deste lugar. Por quê, irmãos? Porque em algum momento Deus se entristeceu com o povo. E Deus falou para Moisés: eu vou enviar o meu anjo e vai dar tudo certo. Vocês vão chegar na terra prometida. Agora, quem está interessado em obras, em benefícios, quem está interessado que as coisas deem certo, levanta a mão e fala: eu recebo, Senhor, fica aí em paz, Senhor, que agora eu vou para a tua bênção. Não. Moisés falou: Senhor, se o Senhor não for, eu não vou. Não, eu não estou interessado que o Senhor mande um anjo ou que as coisas deem certo. Eu quero é o Senhor na minha vida. Eu quero a tua presença na minha vida. Então essa é a diferença. Por isso que a Bíblia diz que Deus revelou os caminhos a Moisés e os seus feitos ao povo de Israel. Porque só conhece caminho quem é íntimo. Só conhece a vontade de Deus, o propósito de Deus, o caráter de Deus, quem é íntimo. Quem só quer benefício, vai em algum momento viver alguns benefícios. Mas o que estamos buscando é ter relacionamento com Deus. Fala amém. Pastor, mas e o poder? O poder faz parte. Se você relaciona-se com o Senhor dos milagres, com o Senhor do impossível, com o Senhor dos exércitos, se você é íntimo de Jeová Jiré, de Jeová Nissi, de Jeová Rafá, você vai ter cura, ele vai levantar a bandeira em teu favor, vai te defender contra os inimigos, ele vai vencer os demônios que lutam contra você, os adversários que se levantam. Porque Deus jamais vai deixar que seja abatido alguém que está debaixo das suas asas. Fala amém, irmãos? Amém. Agora você tem que andar com ele. Você tem que conhecer a vontade dele. É um relacionamento, é uma aliança. É como num casamento. Num casamento há compromissos, há amor, há benefícios, mas há compromisso. Eu tenho que abrir mão de alguma coisa, eu tenho que fazer coisas que talvez eu não faria, mas por causa do meu amor eu faço. Por causa da pessoa que é objeto do meu amor eu faço isso. A outra pessoa também faz por mim. O que queremos ter e o que Deus nos ensina é ter uma aliança com ele. Uma aliança é um compromisso entre ambas as partes. Agora nós queremos ter uma aliança em que Deus faz tudo e a gente não faz nada. E quando Deus não faz, a gente reclama. E quando Deus não faz, a gente acha outros culpados. É igual tem gente falando que por causa de fulano e beltano que o casamento dele não está dando certo. Ué, seu casamento não está dando certo, é você e sua esposa, velho. O que os outros têm a ver? É por causa de não sei o quê, por causa de não sei o quê, porque é a minha sogra, é o vizinho, é o irmão da igreja. Mamãe, para com isso. Se o casamento seu não dá certo, quem tem que correr atrás é você, velho. A gente sempre terceiriza a culpa, irmãos. Sempre terceiriza a culpa. Na igreja é assim. Se eu não consigo sentir a presença, se eu parece que eu não vejo mais o milagre, eu só estou interessado em milagre, sabe o que eu faço? Eu mudo de igreja. Eu mudo de igreja, porque eu acho que tem mais Deus naquela igreja do que nessa aqui. Irmãos, Deus está no relacionamento. No relacionamento. O poder chama atenção? Chama, irmãos. Mas ninguém vive todo dia, o tempo todo, nessa vibe. Não vai funcionar. Nós precisamos ter relacionamento com Deus.
Tem hora que Deus não fala nada, tem hora que Deus não manifesta, tem hora até parece que Deus tirou férias. Não me entenda como um herege. Deus não tira férias e Deus não se ausenta, tá? Mas tem hora que ele não fala nada, porque ele quer testar o nosso coração. Ele quer saber se nós estamos atrás dele por causa dos benefícios ou porque nós o amamos de verdade. Tá? Entenda. Agora, só vai compreender isso profundamente quem tem intimidade com ele. Porque sabe que a palavra dele diz que ele trabalha assim. Ele prova os nossos corações. Ele prova a nossa vida. Então, irmãos, Moisés deixou bem claro, Senhor, eu não estou te seguindo por causa de milagre. Eu estou te seguindo porque o Senhor é o nosso Senhor. Porque eu te amo, eu quero viver para ti. Ah? Então, Moisés, ele está no relacionamento com a presença de Deus. E o povo, no 3, diz assim, ó, o povo, a gente viu Moisés, relacionamento que gera dependência da presença. O povo, espectadores de milagres, mas sem intimidade. Vamos ler juntos? O povo, espectadores de milagres, mas sem intimidade. Digam vocês. Não precisa me responder, mas você está em qual categoria? Você está na categoria do povo ou dos filhos? Filho tem herança. Filho tem intimidade. Agora, povo, filho, que vier até lucro. Que apareceu lá, porque não tem direito a nada. Né? Então, toma cuidado. O povo viu sinais, mas não entrou no processo do relacionamento. Dependia da intercessão de Moisés e não desenvolveu uma busca pessoal, por isso pereceu aonde? No deserto. A geração que saiu do Egito de homens aptos para a guerra, dessa geração, Moisés, Deus, o guardou e separou para ele. Josué e Caleb. 600 mil homens. Vocês sabem o que são 600 mil homens? 600 mil homens. Nesse processo de 40 anos, todos eles morreram no deserto. Alguns morreram de forma agressiva. Alguns, o próprio Deus matou literalmente. Os rebeldes, os causadores de rebelião, Deus já acabou com eles rapidinho. E agora o resto que queria só milagre, não queria relacionamento, foram morrendo. Quando o povo foi entrar na terra, havia uma nova geração. Que geração que era essa? Eram os meninos e adolescentes que saíram do Egito. E alguns até que nasceram no deserto também. E era a geração que agora entra na terra prometida. Somente Josué e Caleb. Irmãos, a peneira foi pesada. Mas por quê, irmãos? Que as pessoas estavam querendo conhecer o propósito de Deus. Quando era para guerrear, guerreava. Quando era para descansar, descansava. Quando era para esperar, esperava. Quando era para orar, orava. Quando era para ser fiel, era fiel. E só apareceu duas. Pastor, mas é muito difícil. É porque aquele povo, irmãos, tinha uma mentalidade de escravidão. Tinha uma mentalidade de quê? Qual é a mentalidade de escravidão, irmãos? É aquela pessoa que, para ele fazer qualquer coisa, alguém tem que dar bronca, alguém tem que dar uma ordem, alguém tem que ameaçar para ele poder fazer. Essa é a mentalidade de escravo. Ele não consegue pensar por si mesmo, ele tem medo de pensar. E ele foi criado para ter medo de pensar. Então, o desejo no coração, as pessoas tinham de ser livres, ser libertos, da terra prometida, tudo isso eles tinham. Mas não tinham atitude, irmãos. Deus quer gerar uma geração de pessoas com atitude para fazer o que Deus chamou você para fazer. Porque se você tiver que ter alguém controlando a sua vida o tempo todo, você nunca vai se desenvolver. É um bebê, é uma criança. Irmãos, Deus quer filhos maduros. Fala amém? Filhos maduros são aqueles que sabem a vontade do seu Senhor. Isso é ser filho maduro.
Mas tem gente que está infantilizado há muito tempo. Quando eu falo infantilizado, não é porque todo mundo tem a fase do infantil. Ninguém nasce grande. Só Adão e Eva que nasceram grandes. E não tinham um umbigo. Ué, você acha que eles tinham um umbigo, Adão e Eva? Devia ser que eles não tinham, né? Não tinham. Depois disso, todo mundo teve um umbigo porque nasceu. Teve que nascer, bebezinho, chorar, se sujar, alguém depender de tudo para alguém cuidar. Esse era o processo. Todos nós passamos por esse processo. Só que tem gente que está insistindo nesse processo faz tempo. Depende de que o papai e a mamãe façam tudo. Depende que o líder, depende que o pastor e a pastora façam tudo por você. Não funciona assim, irmãos. Deus quer uma geração de guerreiros e não de bebês. Uma geração de guerreiros. E Deus prepara todo o caminho para que a gente possa amadurecer. Mas a gente não amadurece, não avança, porque a gente está simplesmente querendo que Deus seja o nosso papai do céu, que faz tudo o que a gente precisa. Esse povo aqui tinha uma mentalidade de sobreviver. Sobreviver. Tendo comida para comer e tendo mais uma noite para dormir, outro dia trabalhar de novo, estava bom. Tudo era feito debaixo de ordem, debaixo de pressão, debaixo de pancada, debaixo de chicotada. Irmãos, Deus não quer um relacionamento com a gente assim. Nós não somos mais escravos. Nós somos livres. Se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Paulo fala que nós usamos nossa liberdade para mais uma vez nos tornarmos servos. Mas agora servir ao Senhor é diferente. Servir ao Senhor não é na escravidão, não é na opressão, não é na pancada. Servir a Deus é um relacionamento de amor. Fala amém. É um relacionamento de amor. Então, Deus não quer isso para nós. Mas aquele povo, infelizmente, era assim. O povo não desenvolveu um relacionamento pessoal com Deus. Não. Eles não entraram num processo. Eles não entenderam que Deus era uma pessoa, acharam que Deus era uma força, uma energia, um poder que curava, que libertava, que fazia milagre. Tem gente que não consegue ver Deus como uma pessoa. Que é um ser que cura, que liberta, que tem poder. Ele não consegue relacionar-se, ter intimidade com Deus. Então nós precisamos mudar isso, irmãos. Precisamos ser transformados nesse processo. O Salmo 95 diz assim, 95 versículos 10 e 11 diz assim: durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse, é um povo que erra de coração e não conhece os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Esse descanso era o quê? Era Canaã, era a terra prometida. Deus jurou que eles não iam entrar. Então você percebe aqui, o texto diz, durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse, é um povo que erra de coração. O que é errar de coração? Mano? A pessoa já tem uma intenção de fazer errado. Eu não fiz nada errado, mas seu coração está aí, fervendo. E não conhece os meus caminhos. Não conhece. Não conhece por quê? Se Deus estava lá, se Deus se manifestava lá. Não conhece por quê? Eu não conheci porque Deus nunca fez nada por mim, irmãos. Isso não é verdade, nem para nós e muito menos para eles. Nós já vimos o poder de Deus, já vimos o milagre de Deus, já tivemos resposta de Deus, então Deus já se manifestou a nós. Quando a gente vem na casa dele, a gente ouve a palavra, quando a gente faz devocional, a gente ora, a gente lê a Bíblia, tudo isso é para conhecer a Deus. É para conhecer a Deus. Tem gente que só sabe Bíblia para poder exigir promessa. Sabe um monte de promessa bíblica decor, mas não conhece qual é a vontade de Deus para a sua vida. Então toma cuidado com isso. Deus não é o gênio da lâmpada que você esfrega a lâmpada e faz pedido. Né? Não, pastor, mas eu não faço isso. Eu não esfrega a lâmpada, mas...
Pastor, Deus não atende pedido? Atende, a Bíblia diz que ele tem prazer. Jesus falou, pedi, dá-se-vos-á, buscai, achareis, batei, abrir-se-vos-á. Mas é um processo. Tem coisas que você pede. Tem coisa que você busca. E tem coisa que você precisa bater. Então, irmãos, tem coisas que com pedido só resolve. Tem coisas que você vai ter que se desenvolver e avançar no relacionamento de intimidade com Deus. É muito sério isso, irmãos, mas tem muita gente perdendo grandes oportunidades de ser uma bênção, porque ele está buscando somente ser abençoado. O nosso chamado é para sermos bênção. E para você ser bênção, naturalmente você é abençoado. Não tem como você ser o portador da bênção e não ser abençoado. Tá? Vamos lá, 4. Jesus repete o mesmo princípio no Novo Testamento. Jesus realizou muitas obras públicas, mas a presença do Espírito foi dada àqueles que tinham um relacionamento contínuo com Ele. Não foi todo o povo que recebeu o Espírito Santo. Nem todo mundo virou discípulo de Jesus. Por quê, irmãos? Mas Jesus curou, libertou. Jesus abençoou. Jesus multiplicou o pão. Na primeira multiplicação dos pães, tinha 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Quantas pessoas tinham lá? Sei lá, 20.000 pessoas ou mais estavam lá. A Bíblia diz que houve uma segunda multiplicação dos pães e havia cerca de 4.000 pessoas. Então, multidões viram Jesus. Jesus parava a cidade, passava numa cidade, parou a cidade. Ele chegou em Cafarnaum, a cidade parou, a multidão segurava ele nas ruas. Então, irmãos, muita gente viu os milagres, muita gente recebeu o milagre, muita gente presenciou o poder de Deus. Mas Paulo diz assim, que Jesus ressuscitado foi visto por cerca de 500 crentes. Que foram aqueles que permaneceram lá. Os que estavam realmente procurando conhecer o Senhor. Ele abençoou milhares de pessoas, mas um grupo menor de pessoas que estavam ali. Para essas pessoas, ele falou, olha, para pessoas que buscavam conhecer, ele falou, olha, vocês vão ficar aqui para vocês serem abençoados. Vamos ler o texto aqui, João 14, versículo 60, depois eu pulo para o 66 até o 69, tá? Diz assim, Jesus realizou muitas obras públicas, mas a presença do Espírito foi dada àqueles que tinham um relacionamento contínuo com ele. Agora vamos entender isso no texto. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é este discurso, quem o pode ouvir? Jesus tinha acabado, irmãos, de multiplicar pão, depois ele atravessou o mar e chegou no outro lugar. E aí o povo veio atrás dele. Aí ele falou assim, vocês estão vindo atrás de mim só por causa que eu multipliquei pães. Eu não vou colocar o texto todo, mas você pode ler João 6. Toda a tônica está em cima disso. O povo vai atrás dele e ele fala, vocês vieram atrás de mim só por causa do pão que eu multipliquei. E aí começa uma conversa. Nesse texto você vai falar alguns princípios, mas eu destaquei isso aqui. E quando ele começa a falar sobre o relacionamento com ele, né? Ele fala sobre ser o pão vivo que desceu do céu, e aí o pessoal começa a fazer comparação com Moisés, que Moisés deu o maná. Aí ele fala, não foi Moisés que deu o maná, foi Deus que deu o maná. Vocês estão enganados. Não foi Moisés que deu o maná, foi o meu pai que deu o maná para o povo. Mas o povo comeu o maná, mas mesmo assim morreu. Aí ele fala, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem participar de mim não vai morrer. Aí o povo se escandalizou, assustou. Por quê? Porque ele subiu o nível da conversa. Subiu o nível da conversa. Agora o povo já começa a ficar confuso. Por quê, irmãos? Porque não está fora do contexto. Não está ouvindo, não está prestando atenção. Tem muita gente na igreja que ele está de corpo presente e espírito ausente. O que é corpo presente e espírito ausente? Ele vem porque ele quer cumprir um compromisso. Dentro da sua vontade, ele quer estar na igreja, quer ter uma proximidade com Deus,
Mas ao mesmo tempo ele está aqui, o pensamento está em outro lugar, não está focado em receber o que Deus tem para ele. Ele quer receber a sua oração, a sua bênção. Não se sinta ofendido por eu falar isso não, irmãos. Mas se eu não falar, Deus cobra de mim. Eu preciso falar. Eu preciso dizer essa verdade para você. Cuidado. Não basta ser um frequentador de igreja, irmãos. Não, pelo amor de Deus. O povo que estava no deserto recebeu tantos milagres e morreu no deserto. Não é essa a vontade de Deus para eles e não é a vontade de Deus que você também pereça no deserto. Que você veja e viva muitos milagres de Deus e no final, quando você chegar no último dia, ele vai dizer, eu não conheço você. Fala misericórdia. Entenderam, irmãos? Não adianta nada nessa vida você ter muitos benefícios e chegar no final e dizer assim, eu não conheço você. Nós não estamos aqui por isso, irmãos. Nós somos uma igreja que crê em milagres, que ora por milagres, mas a gente sabe que milagre não salva ninguém. Que cura não salva ninguém. Que prosperidade não salva ninguém. O que salva as pessoas, primeiro, é entregar a vida para Jesus e manter a fé. Aquele que perseverar até o fim será salvo. A salvação é pela fé. E você gera relacionamento. Se você não gerar relacionamento, você não permanece até o fim. Só os milagres não sustentam a sua fé. Os milagres não vão criar relacionamento para você passar por situações em que os milagres não aparecem e você precisa conhecer Deus e a sua vontade. Esse povo aqui, irmãos, eles queriam um milagre. E eles pedem mais um milagre. Fala, multiplica pão de novo então, para a gente ver aqui de novo. Não, eu já multipliquei uma vez, naquele momento era uma necessidade. Eu não vou multiplicar pão só para poder mostrar para vocês que eu tenho poder. Aí começa um embate entre eles, inclusive. E aqui não era só povão, não, irmãos. Aqui tinha discípulo também. Aqui tinham os seguidores próximos de Jesus. O versículo 60 do capítulo 14 diz assim, ó, muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Já tinha gente caindo fora. Irmãos, não é brincadeira não, o pastor está imaginando isso, irmãos. Não, o pastor não está imaginando, está no texto. Ele foi pregando, e ele continuou falando sobre compromisso, relacionamento, intimidade. O povo foi indo embora, irmãos. Foi indo embora, foi indo embora, foi indo embora. Só sobrou os 12. A gente está vivendo um tempo em que o sucesso de um pregador é juntar gente, não é assim não? Mas tem hora que o sucesso do pregador é espantar a gente. Esquisito isso, não é? Hoje em dia, sucesso de um pregador é ter multidão ouvindo. Quanto mais seguidor tiver, quanto mais gente dando like, melhor. Cuidado com a tentação dos likes. Se você lacrar na internet e depois se lascar lá naquele outro lugar. Cuidado, viu? Cuidado. Você tem que fazer o que Deus quer que você faça. O que importa é a vontade de Deus para nós. Continuando aqui, versos 66 ao 69 agora, diz assim, à vista disso, muitos, quantos? Muitos dos seus discípulos o abandonaram. Vamos ler de novo? Muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Irmãos, Jesus seria reprovado na internet. Irmão, eles cancelaram Jesus. É o termo que se usa hoje, né? Jesus foi cancelado. Ele falou uns negócios meio pesados. Cancelaram Jesus. E não foram poucos. Muitos dos seus discípulos já não andavam mais, o abandonaram, já não andavam mais com ele. Por quê, irmãos? Isso aqui, isso aqui dá outra pregação. Como dizia meu antigo líder, certo, veja bem, isso aqui dá umas 10 pregações. O senhor Francisco Afonso falava assim. Se deixasse, ele pregava 10 pregações mesmo, porque ele pregava, tinha uma unção para falar mesmo.
Irmãos, aqui diz assim, ó, né? O texto diz assim, ó, à vista disso, muitos de seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. O que isso ensina para nós? Que discípulo anda junto. Se não anda junto, não é? Fica a dica aí para vocês. Como eu disse, isso aí vale uma outra pregação, né? Mas não vou falar isso hoje não. Tá? Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós, outros, retirar-vos? E vocês também? Né? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Olha a resposta de Pedro, simples e complexa ao mesmo tempo. Simples por quê? Porque é só uma frase, mas é complexa porque ela tem todo um contexto. Olhando sobre o tema que nós estamos falando agora, vamos olhar para a frase de Pedro? Ó, Senhor, para quem nós iremos? Existe algum outro? Não, não tem. Tu tens primeiro as palavras da vida eterna. Então ele sabia que a eternidade era mais importante. Ele não fala que o Senhor cura, o Senhor liberta, o Senhor prospera, aqui não falta pão. Ele não fala isso aqui. Senhor, para onde iremos? Somente tu tens as palavras de vida eterna. Então eles sabiam que seguir Jesus era mais do que uma bênção momentânea. Era coisa para a eternidade. E ele fala assim, ó, e nós temos crido, cremos e reconhecido. Amém, irmãos? Temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Quer dizer, então eu não só vejo o Senhor, eu conheço o Senhor. E para conhecer tem que ter intimidade, relacionamento. Pastor, para ter relacionamento precisa estar próximo? Precisa. Mas há um ponto. Não basta somente estar próximo. É preciso se dedicar a essa proximidade. Que tem gente que está próximo, mas não é envolvido no processo. Não basta você vir à igreja muitas vezes, frequentar a igreja. Ah, pastor, eu frequento a igreja há muitos anos. Que quando a gente chegar diante de Jesus, ele não vai perguntar quantos anos você frequentou a igreja. Inclusive, existe um texto na Bíblia que Jesus conta uma parábola sobre trabalhadores. E ele fala que um senhor tinha uma grande colheita, ele resolveu contratar trabalhadores. E aí, ele contrata um cara, o cara ia trabalhar 12 horas, ele fala, vou pagar o salário de um dia para você, um denário. E o cara fala, tudo bem. Aí foi passando o dia, ele foi contratando mais gente. O cara que chegou 9 horas da manhã, ele falou assim, ó, você quer trabalhar trabalho, um denário. Chegou um cara meio-dia, falou, você quer trabalhar comigo? Trabalho, então um denário. Chegou o cara 3 horas da tarde, quer trabalhar hoje ainda? Quero, um denário. E quando estava quase finalizando o dia, chegou uns caras, falou assim, você quer trabalhar para mim? Um denário. Aí o cara que começou a trabalhar às 6 da manhã reclamou, falou, oxe. Eu comecei a trabalhar às 6 da manhã, aí ele perguntou, o que eu contratei com você? Então, cuidado com esse negócio que você é melhor que os outros, que você faz tempo que você está na igreja. Não vem com essa conversa. O que determina é a sua fidelidade. Você está cumprindo o seu compromisso, sua fidelidade com Deus? Você está há mais tempo? Maravilha, você teve a oportunidade de aprender mais, né? De lhe relacionar-se com Deus, né? Para ajudar mais as pessoas. Mas não despreze os que estão começando e cuidado. Não basta andar com o Senhor, você tem que permanecer até o fim. Cuidado, tem gente que começou bem e está descendo ladeira abaixo. O nosso caminho para o céu é para cima e não é para baixo. Então a sua fé precisa estar cada vez mais fortalecida, o relacionamento tem que estar mais forte, você tem que estar crendo mais em Deus, amando mais o Senhor, vivendo mais o propósito de Deus que você, quando você começou na igreja, que você não sabia nada. Eu falo essa palavra para vocês várias vezes, eu repito isso aqui como um alerta, como um termômetro para você medir a temperatura do seu relacionamento com Deus. Você está amando mais o Senhor, você está servindo mais o Senhor, você está crendo mais no Senhor. Todo mundo passa por crise, viu, irmãos? Mas na crise, você depende mais de Deus e depende menos de Deus. Você está crendo mais, está crendo menos. Cuidado. Então, irmãos, você percebe aqui
que quem ficou com Jesus é quem tinha relacionamento. Quem não tinha relacionamento não aguentou a pressão. Tá? Atos capítulo 1, versículo 4 e 5 diz assim: não vos ausenteis de Jerusalém, mas esperai a promessa do Pai. Sereis batizados com o Espírito Santo. Então, para quem foi essa promessa, essa palavra? Para os que permaneceram. Porque ele falou isso aqui depois que ele ressuscitou. E a Bíblia diz que, Paulo diz que cerca de 500 irmãos viram Jesus ressuscitado. Então, já não era mais povão, não era a palavra para a multidão, era a palavra que permaneceu, para quem permaneceu. Atos 2, versículos 1 e 2, diz assim: cumprindo Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Todos quem? Os que estavam debaixo da promessa. Os que ouviram Jesus falar o quê? O que ele falou no versículo 4 e 5. Não saiam de Jerusalém, fiquem lá até que vocês sejam cheios de poder. E a partir dali a igreja nasceu. Mas nasceu a partir de quem? De quem viu milagre, de quem viu cura, de quem viu libertação? Não. Nasceu a partir de pessoas que tinham um relacionamento com Deus, que conheciam a vontade dele e que estavam buscando conhecê-lo melhor, buscando obedecê-lo. Porque era uma promessa de algo que eles não tinham visto. Vocês serão batizados com o Espírito Santo. Aí a pergunta é: quem conhecia o Espírito Santo naquela época? Ninguém. Jesus fez uma promessa para eles de uma pessoa que eles não sabiam quem era. No começo, quando Jesus fez a primeira citação, eles ficaram assustados. Lá em João, Jesus começa a conversar com os discípulos e fala: olha, eu vou voltar para o Pai, mas vocês não vão ficar sozinhos, eu vou enviar o Espírito Santo. No começo eles ficam... Mas aqui naquela conversa, eles vão se desenvolvendo, passam por algumas crises, mas agora fala: vocês vão ficar orando até que o Espírito Santo venha. Mas que Espírito Santo é esse? O que vai acontecer? Como é o Espírito Santo? Não sei. Mas Jesus falou para eu ficar, eu vou ficar. Jesus falou para eu permanecer, eu vou permanecer. Jesus falou para eu orar, eu vou orar. Isso é fé, irmãos. Fé não é fazer depois que você já viu. Isso não é fé, irmão. Qualquer pessoa faz isso. Aí eu tenho tanta fé porque eu vi um milagre. Irmão, você tem que ter fé quando você não vê o milagre. Depois que você vê um milagre, não é fé, é constatação. Não é? Quantas pessoas, irmãos, estão vivendo assim? Jesus chamou a atenção de Tomé por causa disso. Jesus falou assim: Tomé, você creu porque você viu. Mas bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Então, irmãos, mas isso é fruto de relacionamento. Quando você sabe quem Deus é, você sabe que Ele é capaz de cumprir uma promessa quando todos os sinais são contrários. Quando toda a multidão caminha numa direção e você está caminhando numa outra direção e fala: caramba, eu estou errado. E Deus fala: vai por aqui, que esse é o caminho que eu determinei para você. A gente olha para o lado, olha para o outro, não vê ninguém na mesma direção. Às vezes nos sentimos sozinhos, nos sentimos até com o sentimento de estarmos desamparados, mas a promessa ecoa na nossa mente, ecoa no nosso coração. O Espírito Santo nos faz lembrar das palavras do Senhor. Mas se você não tem relacionamento, você vai lembrar de quê? Como é que você vai lembrar de uma palavra que Jesus falou para você se você não prestou atenção no que Jesus estava falando quando ele falou com você? Você estava pensando que hora que vai ter um milagre? Meu Deus! Será que o pastor vai pregar muito hoje? Meu Deus! Tem que fazer almoço. Não venha para a igreja para cumprir tabela. Não venha para a igreja por vir somente. Não venha para a igreja sem expectativas. Venha com expectativas porque o Senhor está aqui. Jesus está aqui, o Espírito Santo está aqui. Venha para a casa do Senhor com expectativas que Ele vai abençoar com você, que Ele vai falar com você, que Ele vai dar a direção, aquela resposta que você está buscando. Ele vai se fazer conhecer melhor para você, que essa é a melhor coisa. O melhor caminho é conhecer ao Senhor. A gente conhece as obras, não conhece o Senhor das obras. Acha que o pastor faz mágica. Quando
ora por alguém, quando põe a mão em alguém é curado, alguém é liberto, ele acha que é uma força mística. Ah, é uma energia, o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa. E muitas vezes ele se sente sozinho, que você não liga para ele, você não se importa com ele. Você não se importa com a vontade dele. Você quer, eu quero isso, eu quero aquilo. Parece um neném chorando o tempo todo, ninguém aguenta isso. O Senhor é uma pessoa. A gente lê o texto aqui, ó, vou ler de novo. Ó, Salmo 95 diz assim: durante 40 anos estive desgostado com essa geração. Deus falando. Fiquei chateado com esse povo. Por quê? Porque o povo não se interessava por mim, se interessava só pelo benefício que eu tinha para dar. Cuidado. Misericórdia, Jesus. Vamos lá. 5. A presença manifesta é o lugar do poder. Obras atraem multidões. Caminhos formam discípulos. Vamos voltar aqui então. Obras atraem multidões. Caminhos formam discípulos. Irmãos, pastor, se o caminho é tão importante, por que Deus manifesta a obra? Primeiro, Deus se manifesta porque Ele quer abençoar. Ele é bondoso, Ele quer, quando faz as obras, Ele quer abençoar as pessoas. Porque Ele é Pai, Ele quer abençoar. Mas as obras também chamam a atenção para Ele, apontam quem Ele é. As obras são um caminho para Deus começar a se fazer conhecido. Quando Jesus veio, Ele curava, libertava e abençoava. Isso está na Bíblia. Nós temos... E a partir daí as pessoas começaram a se interessar e algumas pessoas se aproximaram e serviram ao Senhor. Outros não quiseram, queriam só as obras e os milagres. Hoje em dia, irmãos, nós temos um oposto do que eu tenho falado aqui nesse momento, que tem gente correndo atrás de milagre. Existem algumas igrejas, alguns lugares, que não são a favor, que não acreditam que Deus cura, que Deus liberta, que Deus abençoa, porque fala que isso foi para o momento em que Jesus esteve aqui na terra e os seus discípulos. Mas não há nenhuma referência bíblica correta que diga que hoje não aconteceriam milagres. Porque se Deus nos manda fazer o que Ele fez e não tem as ferramentas que Ele tem, aí o negócio fica feio. Como assim, pastor? Os milagres fazem parte do ministério. Eu não estou desprezando o milagre aqui não, tá? Milagre, cura, libertação é uma bênção. Nós recebemos e Deus tem bênção para todos. Mas os milagres são um caminho para despertar as pessoas, para que elas comecem a se interessar em conhecer a Deus. Uma igreja equilibrada é uma igreja que ora, para o povo ser abençoado, ser liberto, mas ensina o povo a viver com Deus, a relacionar-se com Deus. Agora, negar milagres dizendo que não tem mais milagre, ou que o milagre gera uma intenção errada, não é verdade, porque Moisés, sendo usado por Deus, operou milagres. Jesus operou milagres. Se não fosse certo, Jesus não fazia milagre. A igreja primitiva tinha milagres ou não tinha? Tinha. Então, se tinha, por que nós não teremos? E Jesus falou assim, olha, vocês vão cumprir a minha missão. Como é que eu vou cumprir a missão se eu não tiver autoridade para fazer o que Jesus fez? Por isso que Ele deu a mesma autoridade para nós. Eles vão fazer o que eu fiz. Aí falando, mas eu não vou te dar poder. Você vai fazer no seco. Não dá, irmãos. Então é contraditório. Os milagres, o poder são necessários, mas não são o fim. São o começo para gerar um relacionamento. Então tem gente que está buscando um milagre, presta atenção nisso para você ficar esperto. Mas o milagre não está acontecendo. Pastor, por quê? Não é o caso de todo mundo, tá? Mas é o caso de algumas pessoas. Porque você está buscando só milagre. Pastor, mas eu já vivi milagres. Sim. O problema é que você continua buscando só milagres. Você não está buscando a Deus, você está buscando os milagres de Deus. E chega uma hora que Deus se esconde de você.
Se esconde de você. Porque você ficou interesseiro. Você não ama o Senhor, você está interessado que Ele faça alguma coisa. E você pensa, se Deus não fizer isso, eu também não vou mais na igreja, vou fazer pirracinha. Fazer pirracinha. Quem você acha que precisa de quem? Você vai entrar numa queda de braço com Deus? Só de você pensar isso, me desculpe, significa que você não conhece tão bem ao Senhor. Porque não é um pensamento possível para alguém que conhece o Senhor querer ter uma queda de braço com Ele. Não funciona, irmão. Não adianta fazer pirracinha. Irmãos, Deus busca relacionamento. No processo de relacionamento, tem cura, tem milagre, tem bênção, tem prosperidade. Porque você está aliançado com o Senhor de todas as coisas. Tudo é seu. E no tempo certo, cada bênção, cada milagre, cada provisão vai chegar na sua vida na hora certa, do jeito certo. Fala amém, irmãos? Agora, se você só quer se aproximar de Deus por milagre, chega uma hora Deus fala, não vou fazer não. E não é porque Ele não tem poder, ou que talvez você não tenha essa fé para milagres, ou porque a gente não ore por milagres, não é isso não, irmãos. Parece que está tudo certo, mas Deus olha o coração da gente e fala, essa pessoa não está querendo me servir. Ele já me conhece, sabe quem eu sou, mas continua querendo que eu faça tudo por ele, mas ele não faz nada que eu peço para ele. Talvez você tenha uma pendência com Deus. Você fez uma promessa para Deus de alguma coisa e você não está cumprindo. E você está condicionando cumprir essa promessa se Deus fizer um milagre na sua vida. Irmãos, voto a gente faz pela fé. Seja um voto financeiro, seja um voto de compromisso. Como assim pela fé? Eu faço antes de ver. Eu faço antes de ter. Eu faço antes de receber. Senão não é voto. Senão não é fé. Se eu tiver que ver primeiro, aí só é o quê? Retribuição. Pastor, retribuição é bom? É. Gratidão é bom? É. Mas Deus quer subir o nível com a gente, fala amém. Deus quer nos colocar em novos níveis, em novos patamares, mas só vai estar no novo patamar quem conhece o Senhor. Vai ter ousadia de fazer voto, vai ter ousadia de buscar de Deus algo muito acima do que ele está vivendo. Por quê? Porque ele sabe o Deus que ele serve. Ele não tem medo, mas sabe que há um caminho, há um preço a ser pago. Quando eu falo preço, não estou falando de dinheiro, estou falando de coisas que você vai ter que viver com Deus. Mas tem gente que não quer. Ele quer o básico todo dia, que Deus tem a obrigação de cuidar dele. Irmãos, Deus cuida dos seus filhos. Fiquem em paz. Tá? No deserto, o povo rebelde, o povo escravo, que foi escravo, o povo rebelde, nunca faltou pão, nunca faltou água. A roupa do povo cresceu no deserto, se manteve lá, não se desgastou, as sandálias não estragaram, as sandálias cresceram no pé dos meninos. Então, irmãos, tem gente que fala assim, ai, Deus está cuidando de mim, não me falta nada. Amém. Mas isso ele fez até pelo povo que não queria nada com ele. O simples fato do povo fazer parte daquele grupo tinha uma provisão. Mas abre a mente, abre a mente. Deus tem muito mais para nós que só prover o que a gente precisa. Deus quer nos elevar, Deus quer levar a gente para um novo nível, Deus quer levar a gente para uma terra em que a gente vai ser vencedor e não mais dependente. Tem gente que gosta de uma dependência. Irmãos, Deus quer para nós uma independência, um crescimento, uma prosperidade. Para com esse pensamento de escravidão. Se eu tiver um pouquinho para comer e sobreviver, graças a Deus. Em algum momento você vai passar por isso? Sim, dê graças a Deus? Dê. Mas Deus tem muito mais para os seus filhos. Deus tem herança para aqueles que são filhos. Escravo, servo, tem o necessário para viver. Filho não. Filho tem bênção, filho tem favor, filho tem herança. E Deus quer que sejamos filhos. Fala amém? Amém. Então é essa a diferença. Então as obras atraem multidões. É necessário? É.
Deus trabalha com obras? Trabalha, mas as obras chamam a atenção para o Deus das obras. E aí Deus quer que você se relacione com Ele. Então, só que agora quando Deus mostra caminhos, os caminhos formam o quê? Discípulos. A presença manifesta sustenta a caminhada e libera poder contínuo. Quer dizer, poder que não acaba, ele é contínuo. Tá? Então, na caminhada, há sustento e há provisão e há bênção contínua. Enquanto você caminhar, Deus cuida de você. Se você resolver seguir o seu próprio caminho, você está por sua conta e risco. Tá? Finalizando aqui. Quem busca apenas feitos pode se perder no deserto. Quem cultiva relacionamento com a presença de Deus caminha com propósito, direção e poder. Vamos repetir essa última parte aqui? Quem cultiva relacionamento com a presença de Deus caminha com propósito, direção e poder. Vamos ficar em pé para a gente orar. Deus manifestou os seus feitos, as suas obras aos filhos de Israel, mas os seus caminhos a Moisés. Qual é a nossa oração hoje, pastor? Que a gente comece a buscar os caminhos. Os feitos fazem parte da caminhada. Na caminhada com Deus, Deus tem muitos feitos, muitas obras, muitas coisas maravilhosas. Mas não fique preso a isso. E que isso seja motivo de você crer mais, de buscar mais. Mas Deus quer que você conheça a vontade dele para você. E que você viva a vontade dele. Que você não fuja da vontade dele. Mas que você saiba e realize a vontade dele na sua vida. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nos colocamos em tua presença nesta manhã. E o Senhor tem nos ensinado através da tua palavra a importância de um relacionamento íntimo e verdadeiro com o Senhor. Pai, quebra todo ciclo repetitivo. Pai, nós não queremos ficar dando voltas no deserto, aproveitando somente o maná e a água, Senhor, a proteção no deserto. Nós queremos avançar no relacionamento com o Senhor. Nós queremos entrar na terra que mana leite e mel. Mas isso é só para quem está aliançado. Isso é para filhos, isso é para herdeiros. Nós lhe pedimos, Pai, em nome de Jesus, que todo ciclo repetitivo, Senhor, seja quebrado. E que o nosso nível de relacionamento suba ainda mais contigo, a nossa proximidade, a nossa dependência, o nosso conhecimento do Senhor. Pai, que possamos buscar a Tua presença e permanecer buscando a Tua presença a cada dia, que nós possamos buscar a Tua vontade, conhecer a Tua vontade e praticar a Tua vontade, que sejamos um povo maduro, Senhor, aliançado. Não queremos viver como bebezões, chorões, de mimimi. Não queremos viver, Senhor, o tempo todo com o leitinho. Nós queremos o alimento sólido, nós queremos entrar na maturidade e viver a Tua obra e cumprir o Teu propósito nessa terra. Nós lhe pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus, que sejamos uma geração de crentes maduros, Senhor, que gerem outros crentes maduros com discipulado, com crescimento, com avanço, que possamos cumprir o Teu propósito em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor.